A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, 20ª semana do Tempo Comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Vai curtindo, compartilhando, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja o grande evangelizador. Queridos irmãos, hoje é dia de estar na Casa de Missão, hoje é dia de encontro do Senhor, mergulhos que transformam, nosso segundo dia da escravidão para a libertação. Você é um convidado a ver esta grande experiência. E também sábado, dia 20 de agosto, a partir das 7h30, nosso encontro Reavivar Jovem, depois de uma experiência grandiosa com o Retiro Metanoia, você é um convidado a entender que se Deus lhe deu uma missão, lhe dará condição. Deus te espera e tem muito a vos falar. Queridos irmãos, o evangelho desta terça-feira está lá em Mateus, capítulo 19, dos versículos do 23 ao 30. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos comentando o evangelho hoje. O evangelho de hoje, ele é a continuação do de ontem, onde vimos o jovem rico apegado aos bens e se entristeceu por Jesus ter falado para ele: largue, deixe tudo e siga-me. Queridos irmãos, depois Jesus vai dar resposta aos discípulos. Para um rico entrar no reino dos céus é difícil. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse evangelho nos mostra esse primeiro ponto, que não é mais uma vez a riqueza material que Jesus está falando, mas a riqueza, entre aspas, espirituais que muitas vezes nós temos na nossa vida. Aquele apego da alma, apego aos sentimentos, pessoas, tudo que a gente falou ontem, é isso que Jesus está falando, não é a riqueza em si, o dinheiro físico. Aí Jesus vai dizer que a essas palavras os discípulos pasmados perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Esse versículo que hoje eu e você vamos meditar. Os discípulos vai dizer: quem poderá então salvar-se? Jesus vai dizer: para os homens isso é impossível, mas para Deus é possível. Queridos irmãos, em tudo na nossa vida, em tudo aquilo que nós planejamos, em tudo que nós fazemos, se nós somos com o nosso olhar humano, com o nosso coração muitas vezes endeusado, ou seja, eu me acho superior muitas vezes até do que Deus, eu acho que sozinho consigo, sozinho tudo posso. Queridos irmãos, em tudo na nossa vida, seja um sonho, seja uma faculdade, seja uma profissão, seja uma empresa talvez que você sonhe em abrir, talvez você com esse pensamento de eu consigo, eu posso. Nós precisamos tomar cuidado, porque na nossa vida, se eu for com o eu acho que eu tudo posso, tudo consigo, eu vou quebrar a cara. E mais ainda se falando da nossa salvação de nossas almas. Porque, queridos irmãos, a salvação de nossa alma, ela não é mérito, ela é graça, ela é um dom, é algo que Deus quer dar a todos, mas nem todos vão conseguir. Não podemos dizer que todos vão ser salvos, seria uma heresia, e isso já foi combatido lá nos primeiros séculos da igreja. Infelizmente, nem todos. Mas, queridos irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Cumprir os preceitos, se confessar, participar da Santa Missa, da Eucaristia, tudo aquilo que nós sabemos. Mas, queridos irmãos, nós precisamos entender que é uma graça. Eu preciso fazer a minha parte, mas nem por isso tira a graça de Deus. É Ele quem dá, é Ele quem dá, é Ele quem tira. Por isso que nós precisamos então abrir este campo espiritual na nossa vida, para que eu, todos os dias, desde o meu amanhecer, do meu se levantar até o me deitar, eu preciso entender que eu tenho um Deus que é onipotente, que olha tudo e que vê tudo e que sabe todas as coisas que se passam ao meu redor durante a minha história. Por isso eu preciso entender que é Ele quem dá, é Ele quem faz, é Ele quem dá a saúde para você ir trabalhar, é Ele quem dá a saúde para que nós podemos estudar, porque se nós temos sabedoria, porque Deus deu.
Hoje nós vemos até cientistas buscando um método para encontrar, para conseguir vencer a morte. Isso é impossível, isso nunca conseguirá. E se alguém um dia me oferecer algo para isso, Deus me livre, eu não quero, porque somente Deus é o autor da vida, somente Ele sabe todas as coisas. Mas isso também não impede para que nós busquemos sabedoria e inteligência. Os santos muito buscaram, Santo Agostinho, enfim, Santo Afonso, milhares de santos doutores buscaram uma sabedoria, isso é importante, mas eles nunca se esqueceram de que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque sem a graça de Deus eu nada consigo. Aquele sonho que eu tenho, sem Deus eu não consigo, no emprego, na faculdade, um sonho temporal que eu tenha, se eu não entender que para mim é impossível, mas para Deus é possível, eu vou conseguir administrar minha família, os meus filhos, eu vou conseguir administrar tudo aquilo que está na minha volta, porque eu já abri esse campo espiritual, eu sei que eu preciso da oração, eu sei que eu preciso da comunhão, eu sei que eu preciso do diálogo com o Senhor para saber o que Ele quer. Queridos irmãos, Deus somente Ele te guia e te dá a verdadeira sabedoria. Porque olha, estamos na quaresma de São Miguel. Lúcifer, no eu, não achando que ele podia todas as coisas, ele foi um derrotado. Mas eis que levantou São Miguel Arcanjo, aquele, o príncipe da milícia. Ele era um dos anjos menores diante de todos os mais fortes que tinham. Mas quando Deus dá a graça, quando Deus faz o impossível acontecer, São Miguel derrotou Lúcifer. Derrotou ele e precipitou ao inferno, precipitou ao mais fundo. Queridos irmãos, Golias também, Davi e Golias, Davi ele que no seu impossível, no meu humano, eu não vou conseguir o seu corpo falando, porque ele era de estatura baixa, não era tão forte, mas quando ele entendeu que para aos homens é impossível, mas para Deus é possível, ele foi diante daquele gigante, ele o derrotou e o matou aquele gigante para que todo Israel soubesse que há somente um Deus. Em todo Israel há um Deus, somente um Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele derrotou aquele gigante. Por isso, queridos irmãos, na Bíblia está repleto de acontecimentos que os homens entenderam que no seu humano limitado, no seu humano limitado, eles entenderam que somente Deus pode dar o possível, somente Deus pode dar a graça de fazer as coisas acontecer. Hoje também nós vamos ver na primeira leitura o profeta, vamos pegar aqui o profeta Ezequiel. Ezequiel que foi levantado por Deus a dirigir uma palavra ao rei, ao príncipe da cidade de Tiro. Assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso, tu disseste, eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares? Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. Olha só o que Ezequiel vai dirigir as palavras deste príncipe de Tiro, dizendo que você está louco, você está achando que você é Deus? Você não é Deus. Sem mim, que sou o verdadeiro Deus, o único Deus, você não vai conseguir. Mas porque o orgulho tomou conta do teu coração, achando que você podia fazer tudo sozinho, eu vou te destruir, eu vou te aniquilar. E é isso que aconteceu. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Aí ele vai dizendo, você é sábio, você é inteligente, mas o orgulho tomou conta do seu coração e você achou que no seu humano, no seu homem, você consegue todas as coisas. E aí Ezequiel vai proferir as palavras para ele. Eles te farão baixar a cova e morrerás da morte violenta no coração dos mares. Porventura ousarás dizer, sou um Deus na presença dos teus algozes? Tu que és um homem, não Deus nas mãos dos que te apunhalam. Morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiros, pois fui eu quem falei. Queridos irmãos, aqui está um homem destruído. E muitas vezes na nossa vida nós também somos destruídos porque o orgulho toma conta do nosso coração.
achamos que os nossos bens, que a nossa sabedoria humana vai nos levar a algo, mas nunca podemos esquecer da graça de Deus. É Ele quem faz acontecer. Por isso que a resposta dos discípulos, quem poderá então salvar-se? Jesus vai dizer, somente Deus. Somente é Ele que faz as coisas acontecer e somente Ele que vai nos levar à salvação. Por isso, queridos irmãos, abramos o nosso coração e peçamos ao Espírito Santo que nos conduza a viver essa verdadeira sabedoria que os santos viveram. Entender que somente para Deus tudo é possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.